tem um conceito bíblico e teológico que os teólogos, né, os pastores chamam de disciplina bíblica e excomunhão. Né? Calvino chega a falar que Deus é um Deus que ama, disciplina o seu povo. A todo né? tempo. A todo tempo, né? Inclusive, o autor bíblico fala que Deus ama, né? E Deus repreende e disciplina todos aqueles que Ele ama. Né? E quem não passa por isso não é filho, pelo contrário, ele é um bastardo. E, inclusive, Calvino também fala que Deus é um Deus que disciplina até profetas. Sim. Até aqueles homens que a gente considera como figuras espirituais Sim. e grandes. Por exemplo, a figura, o próprio Jonas. Você não pode esquecer que Jonas é a boca de Deus. Exatamente. Foi para a boca do grande peixe do mesmo jeito. Porque cria-se essa história de que disciplina serve apenas para membros, né, comuns, em plena comunhão, e exclui-se geralmente pessoas de figuras renomadas, né, nas igrejas. E aqui eu gostaria de conversar com o pastor sobre essa questão da disciplina e da excomunhão. Até que ponto alguém deve ser disciplinado e até que ponto a igreja se torna obrigada, né, a colocar essa ovelha fora da igreja, a excomunhão. Para mim, Mateus 18 é o caminho para a disciplina bíblica saudável. Sim. Entendeu? É por isso que muito da disciplina, ela não precisa se tornar pública. Uhum. Porque o próprio texto vai dizer que se você chega ao seu irmão e ele se convence do pecado, você ganhou o seu irmão. Uhum. Então, a disciplina é algo comum dentro da igreja. É inclusive um exercício espiritual. Uhum. Porque se eu sei que eu falhei, chego, confesso o meu pecado, pode acreditar, você está crescendo espiritualmente nesse exercício de fé que é a caminhada cristã. Uhum. Qual é o problema? Às vezes a disciplina vira humilhação pública. E isso vai afetar muito o espiritual daquele ser humano que está sendo achincalhado ali, né? Conta aquela história aí das luzes. Teve uma irmã que chegou aqui uma vez para pedir membresia e ela perguntou exatamente sobre como era feita a disciplina, né? E aí eu fui explicar, olha, se for uma coisa que não atingir, a igreja toda não fica sabendo, normalmente a gente cuida disciplina em privado e tal. Não, porque lá na igreja, quem era disciplinado sentava nos bancos, aí tinha uma luz que vinha de cima para baixo, ficava pegando assim na cabeça dos seres humanos que tinham sido disciplinados, aí além da luz na cabeça, aí ninguém ceiava, ou você era... Eu estava vendo a hora mudar o banco, ficar de costas para a igreja também, tipo o cantinho da disciplina. Mas não é para isso que a disciplina serve. A disciplina serve para que você reconheça o pecado e levante. Quem caiu, levante. É para isso que serve. Então, se é para isso que serve, a gente precisa ter em mente de que aquele irmão que caiu, ele é digno de misericórdia como todos nós somos. Todos nós somos. Sabe, eu tenho uma impressão de que se nós fôssemos 100% sinceros o tempo todo, a gente ia viver disciplinado. Tu não tem essa impressão, não? As disciplinas são naqueles pecados que doem o coração do crente mesmo e tal. Mas se você fosse parar para pensar, e se você pensasse que o pecado está no pensar, está no olhar, nem sempre está só no agir, então você ia estar disciplinado o tempo todo. Então a disciplina faz parte, é importante, mas ela tem que ser seguida da forma bíblica. Inclusive os pastores. É lógico que a própria Bíblia dá alguns requisitos maiores, porque a figura do pastor com ela pode levar à queda de irmãos, mas o pastor é digno de disciplina tanto quanto qualquer membro da igreja se ele falha. É por isso que é necessário que tenha-se uma liderança saudável, porque essa liderança é aquela que vai estar mais próxima e que vai ter conhecimento suficiente para iniciar um processo de disciplina, se assim for necessário. Tem um pastor angolano, como é que é o nome dele? Casimiro, o sobrenome é Casimiro, esqueci o primeiro nome. É um pastor angolano, eu acho que ele depois poderá ver o podcast, ele acompanha a gente aqui também. Ele escreveu um livro, Disciplina Eclesiástica, e tem uma parte que eu acho muito linda daquele livro, ele fala assim, e é basicamente as mesmas palavras que o pastor fala, mas invertido no outro lado, o pastor fala na ceia, né? Mas ele fala assim, Deus não disciplina, ou seja, a igreja não disciplina os seus membros justamente por serem pecadores. Porque se fosse assim, todos nós estaríamos na disciplina, estaríamos
fora dos serviços básicos aqui de deveres de membro. Mas a igreja, ela é obrigada, do ponto de vista bíblico, a disciplinar por causa da impenitência desse irmão no pecado, né? Quando é um pecado recorrente e não há esse sinal evidente de arrependimento, a igreja, de fato, disciplina. Agora, quando existe essa impenitência grossa, a igreja não tem outro caminho senão recorrer a outro passo bem mais delicado, que é a excomunhão. E é nesse ponto que eu gostaria também de ouvir o pastor. Seguindo o contexto de Mateus 18, o que dá a impressão é de que chega determinado momento em que você tenta sozinho, você tenta com testemunha, você entrega para a igreja, e mesmo assim o pecado continua com força na vida daquele ser humano, né? E que aí nesse momento seria um momento de excluí-lo mesmo. Mas você vê que até na exclusão, quando se fala em entregar para Satanás, para ver se a alma se salva no último dia, mesmo aí tem uma repercussão de recuperação. Porque a intenção do texto é que ele vá, o mundo quebre ele todinho, e uma vez testado pelo peso do mundo sobre as costas, ele retorne para receber da misericórdia de Deus. Então, mesmo essa expulsão, ela tem uma última tentativa de retornar ao corpo, né? Para que o mundo faça o que o mundo faz de melhor, que é destruir, e uma vez isso feito, ele retorne ao corpo de Cristo, tendo passado por essas provas e entendendo que ele realmente não pertencia. Se ficar se sujando lá, então a própria Bíblia vai dizer que quem quer se sujar, se suje mais, né? E aí vai mostrar que realmente não fazia parte do aprisco.